Assunto Messias, estávamos aqui conjecturando quais são os caminhos para Jorge Messias. Hoje são possibilidades muito difíceis. Esse recado foi levado pelo próprio relator da comissão, que está se dispondo a apresentar um parecer favorável à indicação do presidente Lula, mas faz o alerta não só pela dificuldade no voto, um mapa que já foi apresentado pelo Davi Alcolumbre ao presidente da República, mas um sentimento de hostilidade do Senado Federal. Falávamos aqui isso ontem, de que Davi Alcolumbre, nessa postura de embate junto ao governo, tem sido respaldado por líderes que sentem que a relação com o Senado ficou em segundo plano nesse mandato do presidente Lula. Olha, e aí parece que o otimismo e essa previsão do senador Randolfo Rodrigues é muito otimista com relação ao tempo. A gente tem aí 8 dias até que, de fato, a sabatina do ministro-chefe da Advocacia Geral da União aconteça. É muito pouco tempo para conseguir virar voto, principalmente levando em consideração um cenário que é desfavorável a ele. Esse cenário que foi trazido pelo próprio relator da indicação dele no Senado Federal ao presidente Lula na conversa que eles tiveram durante esse encontro. Então, é muito pouco tempo para reverter votos contrários e angariar votos favoráveis, diminuir uma resistência que é muito grande. Uma resistência que é capitaneada pelo próprio presidente do Senado Federal. Então, até lá, levando em consideração que se tem 8 dias, é quarta-feira da semana que vem, para que essa sabatina aconteça e, na sequência, a votação no plenário do Senado, que é o que verdadeiramente importa para o indicado do presidente da República, é preciso, logo de cara, vencer a resistência de Davi Alcolumbre. Vencendo a resistência de Davi Alcolumbre, isso é uma leitura que é feita também dentro do governo e por aliados de Jorge Messias, aí sim consegue-se avançar com o apoio com relação aos outros senadores, por conta do poder de influência que tem o presidente do Senado. Se você tem o presidente do Senado contra a indicação, é muito mais difícil convencer os outros senadores. A partir do momento que o presidente do Senado abre as portas para essa conversa, aceita conversar e talvez se torne um eventual aliado, levando em consideração o melhor cenário possível para dentro para o governo lá no Senado Federal, aí sim consegue se converter os votos desfavoráveis em votos favoráveis e diminuir essa resistência. Então, o primeiro ponto é uma conversa com o Davi Alcolumbre para evitar esse desgaste, que ele se torne ainda maior e converter votos. Convencendo Davi Alcolumbre ou diminuindo as resistências, você consegue, por tabela, convencer as resistências, por consequência prática disso, reduzir as divergências, os votos contrários dos demais senadores pelo poder, pela força do Alcolumbre politicamente e pelo poder de articulação que ele tem perante os seus pares, porque o tempo é muito curto, sem uma conversa com Davi Alcolumbre, por mais que seja difícil para o governo ter essa conversa diante dessa queda de braço entre a presidência do Senado Federal e o Palácio do Planalto, dificilmente haverá uma votação favorável a Jorge Messias. Há um entendimento, a despeito desse cenário que foi apresentado pelo relator da indicação ao presidente Lula, de que há uma margem para que haja uma aprovação do Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Mas quem que vai contar com essa margem favorável? É muito arriscado. Justamente por isso é preciso que haja esse trabalho de convencimento, começando pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal. Há uma articulação no Supremo Tribunal Federal, uma tentativa de convencimento, mas é preciso começar pelo presidente do Senado. Em instantes, o governador